Estavam com saudades dos empates? Muito bem tornado, o tifoso bianconero acaba de acabar em Bruges, na Bélgica. Bruges 0, Juventus 0. Depois de uma grande vitória contra o Milan, a Juventus volta a empatar. O jogo não foi bom, mas a rodada foi boa. Fica aí até o final, vamos falar dessa partida, vamos falar da rodada, como eu disse, foi boa. E antes de mais nada, pedir para vocês que, agradecendo aos novos inscritos e, claro, Finestra Bianconera, esse canal que é muito imparcial, que fala sempre da Juventus com muita propriedade. Se você não conhece, está conhecendo agora, já se inscreve e, claro, ativa o nosso sino para não ficar por fora dos próximos vídeos. Aliás, essa semana, quinta-feira, depois de amanhã, às 9 horas, tem uma live para fazer o sorteio da Bolsa Térmica Oficial da Juventus. Tá bom? E vamos aqui falar, hoje só pontuar que é aniversário do Bozic. Bozic foi atacante da Juventus na temporada 96-97, fez acho que 5 gols nas Champions, histórico dele. Era ruim, mas fazia uns gols interessantes, mas era ruim, enfim. Mas honrou a nossa camisa, pelo menos respeitou o Bozic. Junto está na Inglaterra conversando com os representantes do Veiga, o jogador não é o Rafael Veiga, é o jogador central, tá? E talvez dê negócio, tá bom? Para falar da partida em si, jogo feio, jogo horrível. Eu coloquei aqui no tema do vídeo que dava para ganhar se jogasse bola. Se a Juventus jogasse um pouquinho de futebol, se jogasse metade do que jogou contra o Milan no sábado, teria ganho. O Bruges não é um time que vem tão bem, não é o principal time da Bélgica, mas a gente sabe que o futebol hoje é muito nivelado e está muito nivelado por baixo. Bastava a Juventus jogar um pouquinho de bola. O Di Gregório no começo comete uma lambança que poderia custar um gol, ainda bem que não custou. O Gatti também falhou no início do jogo e foi os únicos momentos de perigo, porque o time deles não é bom. É um time que veloz, mas sem correr, não é atletismo, é futebol. Sem objetividade o time deles. O nosso time, por sua vez, voltou a mostrar um pouco de lentidão na troca de passes no meio. O Locatelli muito bem ali no meio, mas o Locatelli ele é mais para a parte defensiva. Na hora que ele tiver que distribuir o jogo, ele não está sabendo fazer essa função. Hoje o Koop Miners, uma cabeçada ali no segundo tempo que não podia. Aliás, antes disso, o Nico Gonzalez perde um gol que ele, Nico, no repertório do Nico Gonzalez, no histórico do Nico Gonzalez, não costuma perder. Talvez fosse o gol da vitória, 1-0, estava lindo. E o Nico me perde um gol a la Vlahovic. Entenderam a ironia, né? Repito, um gol que poderia dar 3 pontos de ouro para a Juventus, porque a rodada foi boa, já vou falar disso. O gol não saiu e no segundo tempo os caras vêm com tudo para cima, mantêm o ritmo e a gente sofre um risco de levar um gol por 2 vezes ali que, se não fosse uma salvação ali no final da jogada. Depois, nos últimos momentos da partida, o Di Gregório se retrata, faz uma boa defesa, uma boa intervenção, né? O Thiago Motta, na minha opinião, só demorou um pouco para mexer no time, não mexeu errado, tirou o Koop Miners, tinha que tirar mesmo, colocou o Thuram, acho que o Thuram deveria começar. Enfim, eu não acho que ele mexeu certo. O Douglas Luiz hoje começou desde o início, o time não foi bem, essa que é a verdade. Talvez essas mudanças, como não foi o mesmo time que começou rigorosamente sábado, talvez
Talvez, tá? Não estou aqui querendo defender. Fato é que o jogo não foi bom, nem pelo lado da Juventus, muito menos pelo lado do Bruges. Um jogo feio de se ver. Quem foi ao estádio viu um jogo feio, né? Aliás, sabe quem estava no estádio? Um abraço, Costa, que vai estar sábado em Nápoles, hein, na terra da pizza. Quero ver se você vai colocar a camisa da Juventus debaixo do vulcão. É o desafio que eu faço para você, Costa. E a Juventus volta na sua sina de empates. Só que se você empata contra um time Atlético de Madrid, se você empata com o Barcelona, com o Liverpool, com o Bayern de Munique, ou vai empatar com o Bruges, mesmo na Bélgica, o time deles é muito fraco. Fico com aquele grito de gol preso na garganta, porque eu achava que a Juventus, hoje mesmo sem jogar tão bem, eu achava difícil ela repetir a grande atuação contra o Milan, mas eu achava que hoje ia dar aquele 1-0, sabe? Se jogasse como jogou contra o Aston Villa, lembram? Mas não. Antes que alguém diga, voltamos à realidade dos empates, são competições diferentes, tá? Champions e Campeonato Italiano. Eu sei que o time não estava bem nenhum nem outro, mas no futebol tem isso. Competições diferentes são sim encaradas de maneira diferente internamente. Quem jogou bola, ainda que de maneira amadora, sabe do que eu estou falando. Então, não tem nada a ver o jogo de hoje com o jogo que nós vamos fazer sábado contra o Napoli. Não vamos, a gente não pode se basear no jogo de hoje para fazer uma projeção para o jogo com o Napoli. A projeção do jogo do Napoli é o jogo de sábado que se fez contra o Milan. Isso tem que ficar claro. E eu confesso que quando faltava 5 minutos para acabar o jogo, eu já estava pedindo para o árbitro terminar, porque o Bruges estava em cima e podia dar uma... Eu não ia falar da zebra, porque da zebra, no nosso caso, é a nosso favor. Podia dar ruim, né? Fomos salvos pelo gongo. Quando eu falo que a tabela foi boa, a Juventus estava em 18º, se não me engano, 17º, 18º. Eu estou com a tabela aqui na frente, a gente subiu algumas posições e nesse exato momento estamos em 14º. 14º colocado. Dificilmente a gente dá para classificar entre os 8, dá, mas vai depender de uma combinação de resultados. Tem que ganhar o seu jogo e tem que torcer para algumas derrotas aí. Ou seja, não é impossível, mas já vou falar, já a gente vai projetar esse próximo jogo. Fato é que eu fiquei de olho no jogo, um jogo um olho na Juventus e o outro no Barcelona com o Benfica, porque o nosso próximo adversário é o Benfica. O jogo foi em Portugal e o Benfica estava ganhando de 4-1, 4-2 e acreditem, o Barça fez 5-4. Né? Que a Juventus possa pegar o exemplo do Barcelona, que está se reerguendo nos últimos anos, né? Essa vitória do Barcelona foi muito boa para a gente, porque jogou o Benfica lá para baixo. E é o nosso próximo adversário em casa. Aí eu vou falar para vocês o seguinte, mas o Benfica é muito mais time que o Bruges. Muito mais. E aí é que entra o condicional, se. Se a Juventus jogar bola, ela ganha do Benfica em casa. Se ela não jogar bola, a gente não ganha. Eu não acho uma boa ideia você empatar ou perder, principalmente se empatar, que é um resultado mais comum, e aí você, na próxima fase, apesar que eu não escolho adversário, mas pensando pelo lado financeiro, você corre riscos de pegar um top. Mas, enfim, se jogar futebol, se jogar como jogou contra o Milan, contra a Atalanta, se jogar dessa forma como jogou contra o Leipzig, a gente ganha do Benfica em casa.
porque é futebol, porque estamos em casa, porque temos que nos impor, tá? O Barcelona provou hoje que tudo bem que o Barcelona está bem melhor que a gente, está em segundo, mas no jogo de hoje a diferença era de 3 gols. Ele estava perdendo por 3 gols atrás do adversário. Jogaram muita bola, são melhores e viraram. A Juventus precisa jogar muita bola como o Barcelona. Basta jogar bola que a gente consegue pelo menos uma vitória simples contra o Benfica. Não vai ser fácil. Eu diria para vocês que não é que não vai ser fácil porque o Benfica é um adversário dificílimo. Não, é muito difícil. Mas além disso, somado a isso, a gente precisa jogar bola. A nossa dificuldade em vencer o Benfica, primeiro é jogar bola para nós mesmos, para depois tentar bater eles. São 2 estágios. Por que é difícil ganhar do Benfica? Mas não impossível. Primeiro, porque tem que jogar bola, e a gente não jogou hoje. E em jogando bola, aí vem a dificuldade normal da partida, porque o Benfica é um time bem arrumado, difícil, duro de bater, mas eu confio no fator casa, do mesmo jeito que a gente bateu o City. O City não estava bom, mas era o City. O Haaland jogou, o De Bruyne jogou, o outro lá, me foge o nome lá, que também é um dos tops, jogou. Dá para ganhar do Benfica, mas se jogar o que jogou hoje, não vai ganhar. Né? Nem com gol contra. Corre o risco de perder. Então fica aí uma incógnita para a próxima rodada, uma janela de como a Juventus vai se comportar na rodada final. Tá? Eu espero que em casa a gente repita a atuação contra o City. Aquela vontade, aquela disposição e aquela gana. Por falar em gana, hoje eu vou elogiar o Mota, que no início do segundo tempo estava revoltadíssimo, gesticulava, estava bravo, deu um esporro no EA, depois ele tirou o EA. Esse Mota eu gostei de ver, né? Talvez ele sentiu que dava para vencer o jogo, então ele que chegue agora no vestiário e exija que o time coma a grama em Turim na última rodada, porque é o jogo decisivo, tá? Ainda assim, dentro do meu prognóstico, 4 pontos, fizemos 1. Acho difícil classificar entre os 8, mas a gente tem muita chance aí de ir para os playoffs e não ser eliminado logo de cara. E o playoff é uma outra história, depois a gente fala sobre isso, tá bom? Fica o gostinho de que dava para ganhar, fica a frustração dessa final de terça-feira, porque de fato o Bruges não é o melhor dos times e a Juventus deixa, na minha opinião, 2 pontos no caminho, mas eu não vou aqui entrar em desespero, porque eu acho que o time precisa ter a mentalidade de saber que não dá para querer ganhar o jogo quando quer. É preciso manter aquela concentração, aquela determinação dos últimos jogos, coisa que não foi vista hoje. Não sei se foi o frio, não sei se foi a mudança de jogadores que entrou um pouco diferente o time, mas para mim passa de novo pelo mental, porque em 3, 4 lances ali a gente correu seríssimo risco de perder o jogo. É bem verdade que também não se podia perder um gol como o Nico perdeu, como eu falei aqui no início do vídeo. Dava para ter ganho sem maiores problemas. Frustrado, né? Frustrado porque eu contava com 2 vitórias, ou na pior das hipóteses, com uma vitória hoje e um empate na última rodada. Que seja o inverso. Like no Finestra Bianconera, sempre Forza Juve fino alla fine, apesar do empate. Não sei se tem vídeo amanhã, talvez tenha de mercado. De qualquer forma, quinta-feira, 2 vídeos. Primeiro para falar da minha coleção de camisas e à noite o sorteio da bolsa térmica da Juventus para aqueles que são inscritos. E é isso. Haja paciência com tanto empate, mas hoje eu não vou cornetar. Não sei porquê. Acho que porque eu gostei da bronca que o Mota deu ali. Talvez por isso. Agora, só para encerrar. Ô Nico, como você me perde um gol desse, Nico?